Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos no estudo sobre os cidadãos do Reino dos Céus. E o cidadão de hoje está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa ser limpo de coração? A palavra usada no original grego para limpos significa puro, sem mistura, limpo e sincero. O coração na Bíblia representa o centro do ser humano, pensamentos, emoções, vontades e intenções. Portanto, limpos de coração são aqueles cujo interior foi purificado por Deus e que vivem com sinceridade, verdade e integridade diante dele. E o que essa pureza não é? Essa pureza, ela não é a perfeição moral absoluta, pois só Cristo foi totalmente sem pecado. Essa pureza, ela não é um exterior apenas, como a Bíblia fala sobre os fariseus, mas ela é uma pureza interior que Deus vê. Se você se recorda, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, ungir Davi como rei, o Senhor falou exatamente isso para ele. Lá em 1 Samuel 16:7. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então essa pureza, ela não é só uma pureza exterior, mas é uma pureza interior. Ela também não é a religiosidade aparente, mas uma vida rendida ao Espírito Santo, buscando agradar a Deus com um coração íntegro. Então, por que nós estamos falando o que não é essa pureza? Porque muitas pessoas acabam sendo enganadas. Elas chegam a dizer: poxa, Deus, eu sou limpo de coração. Eu sou uma pessoa que ninguém tem o que falar de mim no meu trabalho, ninguém tem o que falar de mim na minha família, na minha comunidade. Eu sou uma pessoa que, quando as pessoas olham para mim, elas veem a pureza. Eu sou uma pessoa religiosa, mas essa pureza não é a perfeição absoluta, porque só Cristo foi perfeito. Como nós falamos aqui, ela não é uma pureza exterior, pode até ser que as pessoas olhem para mim, olhem para você e elas veem aquilo que nós queremos mostrar. Ainda nessa era que nós estamos vivendo de redes sociais, aonde uma pessoa ela tira 20 fotos para postar aquela que ela tá bem enquadrada, aquela que o sorriso tá bonito, aquela que ela tá mostrando a sua melhor face. Mas isso não tem nada a ver com pureza. Porque, como nós aqui bem dizemos, a pureza que a palavra aqui em Mateus capítulo 5, versículo 8 está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, esse limpo de coração é uma limpeza, uma pureza interior. É aquela pureza que eu consigo mostrar ela para Deus. Essa pureza, ela não é avaliada pelo homem, mas ela é avaliada por Deus. Já que nós entendemos o que é ser limpo de coração, vamos entender como alguém se torna limpo de coração. Então, nós sabemos o que nós temos que ser, nós já entendemos o que é ser isso, agora nós vamos entender como eu faço para eu me tornar limpo de coração. Primeiro, eu me torno limpo de coração pela fé em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 15, versículo 9 diz: purificando os seus corações pela fé. Então, a pessoa que quer ter o seu coração limpo, ela precisa ser purificada pela fé genuína em Jesus Cristo.
Não é a fé que eu tenho na igreja, não é a fé que eu tenho nos pastores, nos bispos, nos líderes. Essa fé, ela tem que ser uma fé em Jesus Cristo. E para eu ter uma fé em Jesus Cristo, essa fé, ela está totalmente, 100% ligada com a palavra de Deus. Então, como eu faço para ter esse coração limpo? Primeiro, pela fé em Jesus Cristo. Segundo, pelo arrependimento sincero. No Salmo 51, versículo 10, o salmista pediu ao Senhor em oração: cria em mim um coração puro, ó Deus. Então, se eu quero ter esse coração limpo, eu quero viver essa pureza interior, então eu devo pedir isso para Deus. Então o salmista diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Então, nas suas orações, nas orações que muitas vezes nós colocamos um conteúdo de uma lista, de um cardápio. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero prosperar, eu quero uma cura, eu quero minha família na tua presença, eu quero. Então, que nesses eu quero esteja esse pedido. Crie, ó Deus, em mim um coração puro. E talvez, para ser bem sincero, eu preciso pegar essa oração e subir ela na minha lista. Porque o que adianta o carro, o que adianta a casa, a prosperidade do homem, se o meu coração não é um coração puro? Porventura, ficaria fácil do diabo entrar nesse coração que não é puro e fazer eu usar todas essas bênçãos, e elas seriam maldições na minha vida. Porque sem um coração puro, eu não vou usar nada do que eu tenho para a glória de Deus, mas eu vou usar para a minha própria glória, para o meu próprio benefício. Então, primeiro, pela fé em Jesus Cristo. Segundo, pelo arrependimento sincero. Terceiro, pelo agir do Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz: bem como Deus vos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Então, esse coração, ele vai ser desenvolvido através do agir do Espírito Santo. Se eu não der espaço, se eu não dar essa legalidade para o Espírito Santo agir na minha vida, como assim dar essa legalidade e dar espaço? Eu acredito que, vou dizer algo aqui sem medo de errar, que tem muitas pessoas que oram por você. Senhor, ajuda aquela pessoa, livra ela do vício, tira ela da perdição, muda a vida dela, e recebe um monte de orações. Mas quando você decide entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, ou de pé, enfim, e você diz: Senhor, eu estou na tua presença. Espírito Santo, eu estou rendido ao Senhor. Muda a minha vida. Isso é da legalidade. É quando você, por livre e espontânea vontade, decide se entregar ao Senhor. Não é por pressão. Você não está fazendo para agradar sua esposa. Você não está fazendo para agradar seu marido, seu filho, sua sogra. Enfim, você está fazendo porque você precisa de Deus. Então, nesse momento, o agir do Espírito Santo, ele vai te santificar, bem como Deus vos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Quarto, pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, uma pessoa que ela tem o seu coração purificado, isso não vai acontecer sem que essa pessoa tenha sobre a vida dela a ação da palavra de Deus. E essa ação da palavra de Deus, ela vem pelo estudo da palavra, pelo interesse da palavra. Ah, poxa, mas eu ouvi a palavra quarta-feira na igreja, eu ouvi a palavra domingo na igreja, na quinta, na segunda, mas quando eu chego em casa, eu acho que aquele pouquinho
aquela amostra que eu tive ali no culto, na reunião, é o suficiente, não. É necessário que você talvez pegue até aquele versículo que foi pregado na igreja, e você chega em casa e você leia o capítulo e você estude. Temos hoje um monte de recursos para que você estude e entenda a palavra de Deus. Tem um dicionário bíblico, se aprofunde para que essa palavra que você está estudando, ela vá limpando o seu coração. Você sabe que no livro de Gênesis, o Senhor, lá no início de tudo, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: haja luz e houve luz. O Senhor liberou uma palavra e algo extraordinário aconteceu. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está ali concentrado, lendo cada trecho, cada história, e essa palavra está sendo liberada sobre a tua vida para que coisas extraordinárias aconteçam no teu espírito, aconteçam no seu caráter, mudando, moldando você. Então, quarto, pela palavra de Deus. Mas se eu viver tudo isso, se eu de fato buscar o Senhor, se eu buscar a palavra, se eu deixar o Espírito Santo agir, se eu tiver arrependimento sincero, se eu tiver fé em Jesus Cristo, o que vai acontecer depois disso? Aí vem a promessa: verão a Deus. Essa é uma promessa tremenda e profunda. E o que significa ver a Deus? Nós podemos entender esse ver a Deus agora, na vida presente. Então, aquele que fez tudo isso, ele vai conseguir discernir a presença de Deus em tudo, na criação, na palavra, nas circunstâncias. Essa pessoa ela vai reconhecer a ação de Deus mesmo diante das dificuldades. Ela tem comunhão com Deus por meio do Espírito e da oração. Então, agora mesmo. Então, se eu me propor a viver tudo isso, agora mesmo eu vou ver a Deus. Tem gente que fala: poxa, eu não consigo ver a Deus, eu só enxergo a maldade, eu só enxergo, sabe, a podridão do mundo. Não, se você tiver um coração limpo, você vai ver a Deus agora, mas não só agora, mas também no futuro, na vida eterna. Verão a Deus face a face, se cumprindo até o que está em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos por espelho, então veremos face a face. Diante disso, vamos às considerações finais aqui desse devocional. Examine o seu coração diariamente, pedindo que Deus revele e limpe intenções erradas. Evite duplicidade de vida, seja o mesmo em casa, na igreja e em particular. Peça a Deus um coração sincero, humilde, que ama a verdade e lute contra a hipocrisia e o pecado oculto. Que esse devocional possa abençoar a tua vida e o seu coração. Fique com Deus e até o próximo devocional.